Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre uma coisa que acontece bastante no meu consultório e acontece também nas minhas redes sociais. Eu recebo bastante pergunta assim no direct ou dos acompanhantes dos meus pacientes perguntando o seguinte: doutor, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que tem depressão? Porque as pessoas não sabem lidar muito bem, não sabem o que fazer quando tem alguém na família ou tem algum amigo que está passando por uma situação de tratamento de depressão. Então hoje eu vim ensinar vocês 7 atitudes que você tem que ter para ajudar uma pessoa que está passando por momentos de depressão, certo? Então vamos lá para a primeira atitude que você tem que ter para ajudar uma pessoa que tem depressão. Primeiro, ouça essa pessoa com atenção e acolha. Quem sofre com depressão tem muita dificuldade de se abrir, tem dificuldade de contar o que está acontecendo com ela. Essa pessoa se sente culpada por estar com depressão. Então, ouça essa pessoa com muito cuidado. Não julgue essa pessoa. Não compare o sofrimento dela. Não diga assim: mas tal pessoa perdeu o emprego e não está com depressão. Olha, você tem tudo na vida, você tem uma família boa, você tem um bom emprego e está com depressão. Não faça isso. Pelo contrário, seja empático, escute essa pessoa, demonstre para ela que você está ali para escutar o sofrimento dela. Acolha, abrace. Ela tem que sentir que você é um porto seguro para ela, que você não vai julgá-la quando ela contar para você que está com depressão. Esse é o primeiro passo. Ouça essa pessoa com muita atenção. É uma escuta ativa. Preste atenção, acolha, abrace essa pessoa. Esse é o passo número 1. O passo número 2, estimule essa pessoa a procurar ajuda profissional. Essas pessoas que sofrem com depressão muitas vezes não percebem que estão com depressão. E as pessoas acham que depressão muitas vezes é falta de Deus, problema de caráter, falta de ter o que fazer. Não, depressão é uma doença. Depressão é um problema de saúde mental. E se é um problema de saúde, ela precisa ser tratada como um problema de saúde. E ninguém é melhor para tratar um problema de saúde do que um médico especializado, nesse caso, um psiquiatra. Às vezes as pessoas têm vergonha de procurar logo um psiquiatra. Por quê? Porque acham que psiquiatra é médico de louco, ou tem vergonha de ir no psiquiatra e o psiquiatra dizer para ele: olha, você é louco. Nenhum psiquiatra vai falar isso, gente. Procure então um psicólogo. Às vezes as pessoas têm mais facilidade em aceitar a ajuda de um psicólogo. Não importa, seja um psiquiatra ou seja um psicólogo, estimule essa pessoa a procurar ajuda. Mostre para essa pessoa que está sofrendo de depressão que depressão é um problema de saúde. Não é uma falha de caráter, não é falta de Deus. E essa pessoa então vai se sentir mais motivada a procurar a ajuda de um profissional. Então, esse é o ponto número 2. Estimule essa pessoa a procurar ajuda profissional. Dica número 3, ou passo número 3. Desencoraje o uso de bebidas e drogas. Tem muitas amizades ruins que falam assim: a pessoa está deprimida, vou levar ela para tomar uma cervejinha e ela vai ficar bem. Não faça isso. Tanto o álcool como qualquer outra droga piora o quadro psiquiátrico que a pessoa já tem. Então, se a pessoa está com depressão, não é tomando o álcool que ela vai melhorar. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. O álcool piora o quadro depressivo da pessoa. O álcool pode levar até mesmo a comportamentos impulsivos. Por exemplo, às vezes a pessoa estava pensando em morte. E aí o álcool estimula isso ainda mais. Principalmente o álcool associado a outras drogas. Então, não estimule o uso, pelo contrário, fale para ela que ela não deve consumir álcool e nem outras drogas. Procure levar uma vida saudável.
Todas as substâncias psicoativas mexem e interferem nos neurotransmissores. E isso vai piorar a qualidade da saúde mental dela. Sugira a prática de atividades físicas. Esse é o item número 4. A atividade física vai liberar hormônios como a endorfina, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. E essas substâncias são responsáveis para combater os sintomas depressivos. Além disso, quando você leva uma pessoa para praticar esportes ou atividade física, ela vai se sentir acolhida, ela vai sair de casa, ela vai sair daquele ambiente que ela está e vai espairecer a mente. Isso faz muito bem para a sua saúde mental. Esse é o item número 4. Leve essa pessoa para praticar atividade física. Às vezes a pessoa que está com depressão não tem energia nem para sair de casa. Então estimule pequenas caminhadas ao redor do bairro, no condomínio. Leve o cachorro para passear. Seja pequenas caminhadas. Pelo menos meia horinha, 3 vezes na semana. Isso já ajuda muito. Outra coisa que é legal de falar aqui é que a vitamina D precisa estar alta. E apenas o sol ativa essa vitamina D. Então, se você puder levar essa pessoa para passear por pelo menos 15 minutos no sol, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, exatamente esse horário não é muito indicado por problemas de pele, mas tem que ser uma exposição pequena. Os 15 minutos é suficiente. Essa incidência de sol vai ativar a vitamina D. Então aproveita, faça pequenas caminhadas, leve o cachorro para passear, esteja do lado dessa pessoa e faça com que ela tome sol. Isso vai ajudar muito. Passo número 5. Reforce com ela que depressão é uma doença e por isso tem tratamento. Por que as pessoas aceitam, por exemplo, a diabetes e tratam a diabetes e tomam remédio para diabetes a vida toda? Mas elas não aceitam a depressão. Por que as pessoas aceitam uma pessoa sofrer de pressão alta e tomar medicação o resto da vida para controlar a pressão alta? Mas as pessoas não aceitam que o cérebro pode ficar doente, sofrer, por exemplo, com depressão. Isso é um extremo preconceito da nossa sociedade. Então mostre para essa pessoa que depressão é uma doença como outra qualquer. E por isso precisa de tratamento. E que se ela fizer esse tratamento, ela vai ficar bem. Então estimule isso. Convença essa pessoa de que doença tem tratamento. E depressão é uma doença e por isso tem também tratamento. Reforce isso. Por quê? Quem sofre de depressão carrega em si uma culpa. Ela acha que ela é culpada disso. Mas que culpa tem uma pessoa que tem depressão? Nenhuma. Que culpa tem uma pessoa de ter diabetes? Que culpa tem uma pessoa de ter pressão alta? Nenhuma. Ela é responsável a partir do momento que ela tem o diagnóstico e ela não trata. Aí sim ela é responsável. Então estimule essa pessoa a ver a depressão como uma doença e procurar ajuda médica especializada a partir daí. Passo número 6. Incentive a socialização. As pessoas que sofrem com depressão têm um componente que se chama evitação social. A evitação social faz com que as pessoas tenham muita dificuldade, por exemplo, para receber visitas, para conversar. Elas têm tendência a ficar mais introspectiva, a ficar trancadas no quarto. Então, uma ajuda que você pode oferecer para essa pessoa é estimular a socialização. Leve ela para sair um pouco, leve ela na padaria, onde ela pode fazer um lanche e ver pessoas, onde ela pode, por exemplo, ficar um tempo pequeno que seja com a família. Se ela não consegue ficar muito tempo num churrasco de família, a tarde toda, por exemplo, é importante que ela pelo menos saia do quarto, que ela converse, que ela cumprimente algumas pessoas, pelo menos um pouquinho, pelo menos por um período pequeno de tempo. E aos poucos a gente vai aumentando isso. Porque se a pessoa com depressão fica muito reclusa, a tendência é que ela vá aumentando isso
se tornando cada vez mais introspectiva e com mais dificuldade de socialização. A gente precisa quebrar isso aos poucos. Então, estimule a socialização. E por último, mas o mais importante aqui, não ignore falas de comportamentos suicidas. Por exemplo, às vezes as pessoas podem comentar que estão pensando em morte e você, por não saber o que fazer, não finge que não escuta ou não dá atenção para isso. Não ignore. Às vezes a gente achava no passado, ou é muito comum ainda hoje, no inconsciente coletivo aí, de que a pessoa que fala em suicídio não vai cometer o suicídio. Pelo contrário, gente. Se uma pessoa dá sinais, se uma pessoa fala, é porque ela realmente está pensando nisso. E essa fala dela é um pedido de ajuda. É o que o americano chama de cry for help. É que ela não está contendo mais aquela dor tão grande que está dentro dela, que ela está pedindo ajuda. Se alguém falar sobre isso com você, trate com naturalidade. Pergunte para ela como ela está se sentindo e deixe ela falar. Só dela falar sobre isso vai aliviar o sofrimento dela. Porque muitas vezes ela não tem com quem conversar sobre isso. E só de você estar ali com o ouvido atento já vai trazer muito alívio para ela. Então, não ignore sinais e falas sobre morte. Você precisa estar atento a isso. Então, mostre-se uma pessoa que tem uma escuta compassiva. Haja com compaixão e escute essa pessoa. Eu falei hoje aqui sobre 7 passos para ajudar uma pessoa com depressão. Se isso foi útil para você, compartilhe esse vídeo, ajude pessoas que cuidam de pessoas com depressão. Ou envie para pessoas que sofrem com depressão. Se você ficar com alguma dúvida, me mande uma mensagem ou comenta aqui esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.